informamos que no dia 30 e 31 nós não teremos trabalho na casa. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. No tema que nos serve de reflexão no dia de hoje, a mensagem neotestamentária se encontra em Mateus, no capítulo 22, versículos 1 a 14. E pediremos licença para ler o texto de maneira integral, a fim de podermos ser fiel à mensagem do Evangelho de Jesus. Narra, portanto, Jesus, isto é, apresenta Jesus o seu discurso no Evangelho de Mateus nas seguintes colocações. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A palavra parábola vem de dois vocábulos gregos, bole ou bailo, traduzido, e para, que é uma preposição. O termo baile ou bailo, em grego, é um verbo que significa lançar ou colocar, e para significa ao lado de. Portanto, a expressão parábola, expressão grega, significa lançar ao lado ou colocar ao lado de. A parábola, portanto, é uma metáfora, graças à qual o indivíduo coloca ao lado de coisas que são literais, para que através de uma comparação ao lado possamos entender a verdade, sintonizar com ela, penetrar no seu conteúdo mais profundo da verdade e entendê-la, as abstrações que, se fossem colocadas de maneira literal, seriam talvez limitar o seu conteúdo, a sua expressão, a sua profundidade. A parábola, tecnicamente, na língua portuguesa, é uma figura de estilo que tem a meta de fazer analogias, fazer comparações, para que o indivíduo possa, vestindo a verdade dessa metáfora ou dessas comparações, entender, portanto, a abstração de um ensinamento que transcende uma figura literal, uma expressão direta. Talvez alguns conteúdos, se nós os colocássemos de maneira frontal ao pé da letra, não conseguiríamos entender de maneira tão integral, senão através de figuras
de analogias, porque o pensamento, sendo muito mais abrangente do que a linguagem oral ou a linguagem escrita, não consegue abranger ou abarcar essa linguagem tudo aquilo que é o pensamento e as abstrações mais fantásticas da imaginação, particularmente as abstrações emocionais, mentais, psicológicas, conseguem abarcar. É por essa razão que Jesus preferiu quase sempre falar por parábolas. Talvez o seu ensino, se fosse dito de maneira total e absoluta, em uma linguagem frontal, não permanecesse com seu caráter brilhante e a sua integralidade preservada ao longo dos tempos, utilizando-se de elementos simples e de alguma forma selecionando aqueles elementos não apenas da cultura hebraica, os elementos das expressões que eram conhecidas do povo hebreu, mas elementos de todas as épocas, porque um grão de mostarda é um grão de mostarda hoje ou daqui a 1000 anos. Uma rede de pescar é o elemento universal que sempre é conhecido, e assim por diante, utilizando, portanto, expressões para simbolizar os seus ensinos, que eram conhecidas na humanidade da sua época, mas que permanecem conhecidas até agora, dá à sua mensagem um caráter de atualidade. Quando lemos uma parábola de Jesus hoje, passa-nos a impressão que foi escrita agora pela manhã e não há 2000 anos atrás. Tal era a sua sabedoria intencional de preservar os seus ensinos no Oriente, graças ao que ele pôde divulgar a sua mensagem, cujo público, em sua maioria, era oriental, segundo os especialistas, tinha ou possuía-se a tradição cultural das fábulas, dos koans, particularmente na China, com os koans chineses, e mais tarde na tradição hindu, com as velhas colocações, que fariam parte mais tarde do Vedanta, coleção de livros sagrados da Índia, particularmente no Bhagavad Gita, com as sábias lições de Krishna, quase sempre vestindo-as em figuras alegóricas, em metáforas, em símbolos tão queridos e caros à mentalidade oriental. A tradição do Oriente, na época de Jesus e antes dele, era toda feita muito mais oral do que escrita. E para os ensinos da sabedoria da religião de todas as épocas, da espiritualidade e da filosofia, pudessem ser passados de geração a geração, os contos, as expressões folclóricas, os mitos, as parábolas eram ensinadas a miúde na cultura universal, na tradição de todos os povos. É assim que as velhas tradições da China, com Lao Tse, é assim que as velhas formulações da Babilônia, da Pérsia, vão encontrar ressonância sublime nos ensinamentos parabólicos. Jesus, portanto, preferiu, tendo ele a grandeza que tinha, talvez possuindo alternativas variadas para construir o seu discurso, optou pelas parábolas, que não é uma opção sem motivo, sem significado. Ele, conhecendo a pedagogia do futuro, que hoje, tão bem estruturada pelos vários estudiosos da educação, particularmente quando Edgar Morin e os célebres estudiosos da psicopedagogia e da pedagogia da atualidade se levantam, graças às formulações que hoje fazem parte dos pilares da educação da Unesco, estabelecem bases fundamentais para que o aprender e o ensinar sejam conseguidos através de um êxito sublime, para que o ensino-aprendizado alcance formulações fantásticas, a ideia de que o aprender a aprender, para depois conseguir ensinar, é básico na didática do ensino e de aprendizagem. E os especialistas da pedagogia sabem que é o melhor do que
de alguma forma acumular o aprendiz de informações desnecessárias para as quais ele não se encontra preparado naquele momento, o ideal seria estimulá-lo à aprendizagem. É o primeiro pilar hoje da educação da Unesco, apresentada a partir do ano de 2003, quando os grandes estudiosos se reúnem e dizem que o primeiro pilar é aprender a aprender. Ele vai dizer, é necessário, portanto, estabelecer os elementos básicos para que a aprendizagem seja fomentada. E a pedagogia contemporânea assim estabelece que o melhor é o ensino básico e estimular o indivíduo pelo interesse do aprendizado. Jesus assim o sabia. E ao invés de transmitir todas as coisas de maneira frontal, os seus ensinos que ele conhecia em profundidade e que talvez a humanidade do seu tempo, ou melhor, certamente a humanidade do seu tempo, não estava preparada para assimilar de maneira integral, ele vestia os ensinos através de figuras conhecidas para que a humanidade pudesse assimilar o básico e o aprofundamento ficasse reservado para o futuro, quando a humanidade pudesse amadurecer ao longo do tempo, para que intelecto e moralmente nós pudéssemos, utilizando o instrumento da ciência e o conhecimento de todas as áreas, pudéssemos penetrar mais profundamente em camadas dos seus ensinos. Porque as parábolas de Jesus são a semelhança de camadas, em que, a depender do nosso nível de maturidade e de consciência, podemos penetrar mais ou menos, mas que todos nós saímos com o ensino básico, com a lição fundamental. E todos os estudiosos falam a respeito da importância das metáforas, adaptando o discurso do professor ou daquele que ensina à perspectiva simbólica, ao referencial teórico, ao nível de consciência do aprendiz, para que, partindo daquilo que ele conhece, ele chegue ao desconhecido. Partindo dos referenciais daquilo que ele sabe, ele possa desenvolver e fazer conexões com aquilo que ele não sabe. Aliás, esse é um dos conceitos básicos da expressão inteligência. Inteligência, segundo as propostas desde Piaget, é a capacidade de fazer conexões com informações. Eu aprendo algo em uma área, aprendo outra coisa em outra área e faço conexões com esses dois saberes. Essa é a capacidade do indivíduo intelectiva, do indivíduo desenvolver a sua inteligência, portanto diretamente relacionada com a aprendizagem. Por essa razão, ao invés de Jesus dizer tudo, e que talvez não apenas perturbasse a aprendizagem, mas perturbaria também o aprendiz com informações que ele não tem condição de assimilar, com situações desnecessárias para aquele momento, e talvez impedindo da capacidade de pensar, ele transmitia parábolas para que cada um pudesse refletir acerca daquelas lições. Em vários momentos do Evangelho, vemos-lo aproximar-se da multidão, ensiná-la e depois se afastar, fazendo uma proposta, inclusive com uma pergunta às vezes, e não com uma resposta, e sair, porque ele sabia que às vezes a nossa preguiça mental é tão grande, que quando temos um professor mestre, paramos de pensar e transferimos os nossos conflitos e as nossas questões para que ele raciocine por nós, e permanecemos na ignorância. Ele estimulava para que a criatura pensasse por si mesma, para não gerar bengalas, dependências psicológicas, emocionais, e se afastava da multidão. É assim que várias vezes nós vemos no Evangelho assim o fazendo. Jesus, portanto, tem a sabedoria da pedagogia contemporânea, do ensino mestre que era, para poder ensinar de maneira integral. Em vários momentos ele assim dá a lição, trazendo o básico para a população, trazendo aquilo que era essencial, mas ao mesmo tempo vestindo daqueles elementos que seriam mais ideais para a fixação na memória. Porque se eu falo uma série de palavras aqui, talvez os senhores amanhã ou depois esquecerão, mas um caso que é contado é mais difícil de ser esquecido, de ser ignorado. Um conto que é apresentado, o indivíduo lembra,
mais facilmente. E ele, utilizando de elementos simples, conhecidos inclusive da cultura hebraica, assim transmitia aqueles contos que ficariam mais fixados na memória coletiva do público que o acompanhava, dos interlocutores com os quais ele entabulava diálogo. E é assim que vemos Jesus. A semiótica, disciplina atual a respeito dos signos e dos símbolos, estabelece que as metáforas são essenciais, porque vão acessar conteúdos profundos do processo mental do indivíduo, abrangendo ou tentando abranger algo que as palavras não logram fazê-lo. E os símbolos, dizem ainda os especialistas da semiótica, tentam representar, simbolizar abstrações. E é assim que nós vimos o interesse dos estudiosos da comunicação, da semiótica e até das doutrinas psicológicas acerca dos folclores populares, das fábulas, dos contos, dos mitos, razão pela qual nós temos a mitologia, uma área do conhecimento que defende a ideia de que nos mitos nós temos os conteúdos mais profundos da humanidade, as metáforas e os padrões emocionais mais profundos. Aliás, tese que foi defendida por Joseph Campbell, o notável mitólogo americano. Antes de falecer na década de 80, esse notável estudioso da mitologia declarou que os mitos simbolizam conteúdos emocionais profundos e que guardam, ao longo da história da humanidade, determinados conteúdos que somente através deles podemos acessar. Não foi por outra razão que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, se interessou tanto em estudar a mitologia grega, e mais tarde o seu discípulo Carl Gustav Jung seguiu as mesmas pegadas, ambos defendendo a ideia de que nos mitos do passado o inconsciente está se revelando, o inconsciente da humanidade, através das fábulas que se repetem, desses contos populares, a luta entre o bem e o mal, o padrão do herói, a saga do herói que salva, esse conflito entre as duas polaridades que Carl Gustav Jung tanto interpretou, que são guerras e combates internos da criatura, mas que o ego, não conseguindo processar isso, revela através desses mitos literais, que são manifestações ou expressões do inconsciente. Portanto, são expressões que são muito valiosas, preciosas para o nosso conhecimento, para a aquisição da nossa maturidade, para entendermos o ego humano e as suas manifestações mais profundas, vestidas através do mito. As parábolas de Jesus, portanto, além de ter uma intenção de preservar os seus ensinamentos, aliás, vários estudiosos hoje defendem essa ideia de que as parábolas dele também foram assim elaboradas para que os seus ensinos pudessem ser preservados ao longo dos tempos. Porque uma frase nós podemos adulterar, é uma vírgula, é um sinal, é uma palavra que omitimos e alteramos o sentido da frase. Mas uma parábola é difícil de adulterar, porque se adulteramos, perde todo o sentido, todo o significado, contando casos que talvez até para a mentalidade religiosa da Idade Média, algumas das quais interesseiras em distorcer os seus ensinamentos ao sabor dos seus caprichos, não perceberam ao longo dos séculos que naquelas parábolas havia ensinamentos muito mais profundos e deixaram-nas ao largo, sem tentar adulterar ou distorcer, porque não representavam aparentemente aquelas parábolas nenhum ataque à sua conduta reprochável na religião, nenhuma censura ao seu comportamento anticristão, embora em nome dele desencadeasse os mais absurdos, como nós tivemos a oportunidade de ver na Idade Média. Mas também a mensagem de Jesus nas parábolas tem um caráter de permanência, abrange todos os níveis de consciência, como nós falamos. Aliás, essas expressões que nós estamos aqui comentando foi confirmada por Emmanuel, o espírito nobre, que através do médium Chico Xavier, sempre saudoso, na obra O Consolador, no item 290, respondendo a uma pergunta da Federação Espírita Brasileira, vai dizer: as parábolas de Jesus são a semelhança de sementes divinas que vão desabrochar
desabrochar ou desabrochariam mais tarde em árvores frondosas de sabedoria e de misericórdia. É assim que Emmanuel coloca a sua expressão, confirmando a ideia de que Jesus, através das parábolas, tinha nelas sementes que mais tarde, somente mais tarde, desabrochariam. Mas as parábolas de Jesus têm um conteúdo que se repete muito frequentemente. Em boa parte delas, Jesus começa com a expressão: o reino dos céus é semelhante a, e conta a parábola. No Evangelho de Mateus, a expressão é o reino dos céus. Nos outros evangelistas, particularmente Lucas e Marcos, nós encontramos o reino de Deus. E há uma explicação básica para isso. Mateus era hebreu, era o evangelista hebreu. Lucas e Marcos, Lucas era grego, e Marcos, embora também de tradição de descendência hebraica, escreve um evangelho para o romano. É por essa razão que o hebreu não falava em vão o nome de Deus. Então, culturalmente, o hebreu falava reino dos céus, portanto, colocando a expressão do local do reino. E Lucas falava reino de Deus. Está ali colocado o reino de Deus. Então, que de alguma forma aponta para de quem é o reino, ou seja, a propriedade, o proprietário do reino, que é o próprio Deus. Mas essa expressão reino dos céus é semelhante a, vai ser repetida a miúde nas suas parábolas, porquanto é uma expressão conhecida da época de Jesus. Não foi Jesus pessoalmente quem a inventou, porque já havia esse conceito da época. O hebreu esperava um reino de Jeová ou de Elohim, que seria a semelhança das monarquias da terra, com seus impérios, com seus tronos, uma representação material de um reino que deveria habitar, cujo centro deveria ser Jerusalém, a cidade santa, colocando o hebreu como uma raça especial para dominar o resto do mundo, já que o povo tão castigado pela escravidão desde o Egito, da Babilônia e mais tarde a subjugação pelo Império Romano, acreditava que Deus reservava a ele um papel especial, é claro que tinha, mas não um privilégio em detrimento de outras raças, a ponto de os profetas consolarem a humanidade, nascendo em solo hebreu, para preparar a ética da humanidade no futuro. Então, o povo hebreu considerava-se um povo eleito especial, aguardando de tal forma um momento divisor de águas que seria personificado no Messias. E naturalmente que, pelos profetas sempre trazerem fenômenos e consolação para aquele povo tão castigado, ele se considerava um povo escolhido por Deus, em detrimento dos outros povos, todos politeístas, porque a conquista do monoteísmo começa tecnicamente do ponto de vista coletivo com Moisés. É óbvio que já haviam pessoas isoladamente monoteístas na época, mas do ponto de vista de uma cultura, de uma nação, começa com Israel através de Moisés. O monoteísmo é instaurado a ponto do espírito Joana de Ângeles escrever uma bela mensagem através do médium Divaldo Franco. Israel é uma ilha monoteísta cercada de politeísmo por todos os lados. É, portanto, a expressão que está presente ali, e esse era o contexto. O reino de Deus, ou reino dos céus, era aguardado como reino político pelos hebreus. Jesus assim o sabia e repetia nas suas parábolas para tentar ensinar aquele reino que não era material, mas assim era entendido como material. E assim ele apresentava as suas expressões, tentando através da parábola definir algo que é muito difícil de definir, conceituar ou exprimir algo que é muito difícil de exprimir, de apresentar, através de figuras. Então ele apresentava um reino que era uma plenitude interior. O reino de Deus, o reino dos céus, Jesus tentava apresentar os seus como sendo estado de ânimo, um estado interior. E é por essa razão que ele repetia nas suas parábolas: o reino dos céus é semelhante a... E contava uma história, contava um caso, contava um conto. Nas parábolas das bodas temos vários elementos, vários enfoques, várias possibilidades de interpretação,
e um mesmo objetivo, uma mesma conclusão. Chega-se em vários enfoques ao mesmo fim. Primeiro, o casamento. A expressão de bodas está presente em vários textos das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. A festa de casamento entre os hebreus era algo conhecida. Aliás, a primeira aparição pública de Jesus, segundo alguns estudiosos, inclusive Humberto Roden, é através das bodas de Canaã, onde ele aparece com seus discípulos. A festividade de casamento era algo tradicional e cultural entre os hebreus. Mas quando nós lemos a parábola das bodas, percebemos que não era um casamento convencional. Não era um casamento tradicional, porque falta muita coisa no casamento entre os hebreus. Mas era uma festividade, algo muito conhecido, aliás, a ponto de alguns estudiosos defenderem de que perduravam por vários dias, alguns dizem 7 dias, a festividade de casamento. Eu fico pensando no preço do buffet, porque se aqui a gente faz um dia e morre de falência, imagine 7 dias de casamento. Então a coisa era séria, a comida era abundante e a festa se prolongava. Então é, portanto, algo que chama-nos a atenção, porque essa parábola tem uma série de elementos que faltam. O primeiro deles que me chama a atenção é: e a noiva? Em nenhum momento a noiva é mencionada, que aliás é um elemento dos mais importantes, porque havia a noiva, o dote, que na época era muito comum, que era uma espécie de transação comercial, de negociata comercial, o dote que era dado ao pai, que etc., transferia a noiva do pai para o marido. Era a cultura patriarcal, a cultura hebraica. Então não se fala nada disso. Se fala em um rei que vai dar uma festa em referência ao casamento do seu filho, mata bois e cevados, prepara, chama alguns convidados que recusam-se a comparecer. O rei então lamenta e encoleriza, segundo a tradição da Bíblia, e pede aos servos para enviar, depois de serem maltratados, inclusive esses servos, depois de tentarem convidar os convidados especiais, e naturalmente não ter a ressonância, ele então manda que se busque a todos que estão nas encruzilhadas, aqui e acolá, e todos são convidados, e eles então comparecem, e há todo o desenrolar da parábola, com uma série de questões que parecem ferir a lógica, o bom senso, se nós lermos a parábola no sentido literal. Jesus é assim. Jesus fala a parábola e deixa algumas coisas que são incongruentes do ponto de vista da letra, para que a gente pare e diga: o que é isso aqui? Cadê a noiva? É de propósito. Ele faz isso para a gente pensar, para a gente parar e raciocinar. O que é que ele queria dizer com essas expressões? O casamento entre os hebreus era a relação, e aliás é considerado até hoje, a relação de maior intimidade de duas criaturas, de compartilhar não apenas corpos, mas também vivências pessoais. Pelo menos em tese, é isso que pressupõe uma relação de casamento. Eu não vou usar aqui a relação conjugal, porque a expressão conjugal é a junção de dois termos, com compartilhado e jugo, fardo. Já está em nosso inconsciente que a relação conjugal é um jugo, é uma provação. Mas, naturalmente que nós temos, desde o Antigo Testamento, várias referências a bodas. Isaías, Jeremias, Oséias, o livro de Enoque, vários deles, particularmente Jeremias, fala do indivíduo, já metaforicamente falando, porque já vai nos ajudar no Antigo Testamento isso, metaforicamente falando e se referindo a bodas, a casamento, como sendo a união do indivíduo com Deus. Em várias referências do Torá, vamos encontrar os profetas se referindo à união do indivíduo com Deus a uma espécie de casamento, de bodas. Então já há um sentido metafórico aí, que já estava lá no Antigo Testamento, e Jesus sabia disso, conhecia as Escrituras Sagradas. Tanto é que no Evangelho se fala que os fariseus muitas vezes se surpreendiam com ele, quando ele citava de cor as Escrituras Sagradas. Então, é natural que nós temos aí uma referência, uma analogia. O casamento como uma união de muita intimidade, dando a entender, sugerindo que o indivíduo com Deus deve se casar, deve ter uma relação também de intimidade.
de intimidade com a divindade. Deve ter uma relação de proximidade com o divino e não de distanciamento. Então, nós temos essa expressão. Mas, vamos citar aqui algumas incongruências aparentes. Primeiro, a ausência da noiva, que nós comentamos. Depois, o rei, segundo algumas traduções, inclusive essa parábola está no Evangelho de Lucas, e quando ele fala, chamai todos os convivas nas encruzilhadas, Lucas coloca de maneira mais forte. Chamai os mendigos, os coxos, os aleijados. Ora bem, um rei vai dar um banquete. Imaginemos, por exemplo, um banquete de Sua Realeza Elizabeth II. Então, todo mundo ser convidado. Olha que beleza. Porque os convidados especiais não compareceram. Porque se trata de uma festa real, uma festa da realeza, da nobreza. E o rei chama todo mundo, das encruzilhadas, aqui e acolá, e mais tarde cobra de um indivíduo que ele esteja num traje para a festa. É uma incongruência. Como é que ele chama todo mundo no meio da rua e quer esperar com aquela quantidade e variação de convidados que todas as pessoas estejam trajadas com a vestimenta compatível para o casamento, para a cerimônia? Já há uma incongruência. Outra incongruência, ele mais tarde se encoleriza e manda incendiar a cidade. Ora bem, se ele incendia a cidade, é a cidade da qual ele era rei. Então ele toca fogo na cidade que ele próprio habita. Já é outra incongruência. E como é que ele incendia a cidade e depois faz a festa de casamento? Com a cidade pegando fogo, em chamas. É outra incongruência que a parábola apresenta. Portanto, se a gente for ler a parábola ao pé da letra, mas essas questões é justamente para o leitor, quando pega e começa a se questionar, para pensar, para refletir o que é que Jesus queria dizer com isso. Ora bem, a pergunta que nos ressalva, que nos salta, que vem à tona a nossa discussão, a primeira pergunta é: quem é o rei? É uma referência, o reino dos céus é semelhante a um rei. Ora, se o reino dos céus é semelhante a um rei, o rei é Deus. Já existe aí o primeiro elemento da nossa metáfora. Ele está, portanto, fazendo uma espécie de festa, onde Deus é o próprio anfitrião principal. E, naturalmente, com essa resposta, nós temos a segunda, que é o filho do rei, o próprio Jesus Cristo. Se não há noiva, não há noiva de propósito. Está ali colocado que é o casamento de Jesus com a humanidade. É o casamento de Jesus, simboliza o casamento de Jesus com a humanidade toda. O rei manda os servos. Quem são os servos dele? Que vão convidar as pessoas para esse banquete. Os espíritos missionários, os grandes profetas, que de vez em quando reencarnam na terra para nos chamar a atenção. A maioria recusa o convite. E alguns até os matam, os ultrajam, os destroem. Então veja como a gente vai ultrapassando a letra e tentando entender o sentido metafórico, a gente vai entendendo muito mais. Os primeiros chamados não aceitam o convite. Aqui há várias interpretações. Algumas delas tendem, o próprio Allan Kardec coloca a interpretação mais abrangente, tendem a colocar esses primeiros chamados como sendo o povo hebreu, porque era o povo que tinha condição de entender Jesus, era o povo mais esclarecido do ponto de vista religioso, em detrimento dos povos politeístas. Era o povo que já tinha o conceito do Deus único, de que o universo saiu de uma causa e não de várias causas desordenadas. Já era um povo que tinha uma espécie de compreensão maior do ponto de vista do sagrado, particularmente aqueles que eram os religiosos da casa de Israel. Então alguns interpretam como sendo uma mensagem para o povo hebreu, que recusou o convite dele, que recusou o convite ao rei, através dos servos. Quem são os servos? Os profetas de Israel. Alguns foram assassinados, muitos foram assassinados, foram mortos. E o próprio filho do rei chama então as pessoas para o banquete. No Evangelho de Marcos e de Lucas coloca-se assim, porque essa parábola está em Mateus, em Marcos e em Lucas. No Evangelho de Lucas coloca que o próprio filho vai, inclusive, convidar pessoalmente. É a vinda de Jesus
a terra. É o convite em pessoa do Filho do Rei para a humanidade. Então, nós podemos interpretar os primeiros chamados como uma nação ou um povo, e mais tarde todos os povos seriam chamados, ou poderíamos interpretar como sendo aqueles esclarecidos, os fariseus, os sacerdotes do templo, indivíduos esclarecidos religiosamente que se recusam. E é por essa razão que Jesus preferia os pobres de espírito, isso é, os simples, os humildes, aqueles que experimentam provações e desafios, porque esses têm, embora a dificuldade de compreensão intelectual, têm uma abertura emocional para tentar acompanhá-lo e entendê-lo. Ele preferia as pessoas incultas, mas que emocionalmente fossem sinceras, do que os esclarecidos culturalmente, mas que são desonestas, que têm interesses pessoais. Joana de Ângeles, em uma obra chamada Liberta-te do Mal, vai dizer que muitas pessoas que conviveram com Cristo, do ponto de vista intelectual, não entendeu boa parte da sua mensagem, mas que aquela mensagem ficaria guardada de tal forma que reencarnariam mais tarde como os grandes vultos da humanidade. Ela vai dizer que a maioria dos grandes espíritos que divulgaram a mensagem de Jesus ao longo dos séculos foram aqueles que estiveram com ele e que na época dele não compreenderam ele, mas eram simples, puros de coração, eram honestos, embora intelectualmente não conseguiram acompanhá-lo. Então essa é também uma colocação. A outra é, se depois o rei mandou filho ou servos convidar todo mundo, há uma universalização do convite do rei. Isso é, a mensagem divina era inicialmente talvez para aquele povo que conseguia entender, ou para determinadas pessoas, para que elas pudessem ser agentes multiplicadores, mas que não ficariam retidas essas mensagens em uma nação, porque a mensagem de Jesus é para toda a humanidade. E é por essa razão que mais tarde seriam chamados. Uma coisa interessante que nos passa despercebido. Em determinado momento, Jesus diz que o rei enviou seu exército para sair destruindo as cidades e assassinando aqueles homicidas. Ora bem, também não é ao pé da letra, porque seria um rei sanguinário. Mas, quando nós conseguimos compreender que a expressão exército está presente em vários contextos também da Bíblia, inclusive falando de anjos do céu e os seus exércitos de Jeová, dando a entender que tem um caráter transcendente, nós pegamos as primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que começa assim, uma mensagem que foi recebida em Paris, em 1861, se não me falha a memória, que começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, à semelhança de um imenso exército, caem sobre a terra como estrelas cadentes para chamarmos a atenção. O exército, seres espirituais. Se determinado povo, determinadas pessoas não receberam o convite dele, ele agora espalharia sua mensagem através de um exército, destruindo a cidade. É que vale dizer, aniquilando o mundo moral daquela época para dar origem a outro mundo. É a ideia do Apocalipse. O Apocalipse de João não é a destruição material do mundo, é a destruição desse mundo ético para abrir espaço a um novo mundo, a um novo planeta, a uma nova forma de viver. É o acabar do mundo moral para dar origem a um outro mundo moral. É essa a ideia que está no Apocalipse e que Jesus repete aqui: a destruição das cidades, o assassinato daqueles homicidas, isso é, a anulação daquelas personalidades, para que as mesmas, quiçá, voltem regeneradas, ou para que abra espaço a outras. Então, é toda uma mensagem cheia de elementos. E o traje nupcial? O traje nupcial é um dos elementos básicos dessa parábola. Jesus ali se torna um extraordinário sintetizador do conhecimento esotérico e espiritual do Egito, da Índia, do povo hindu,
dos povos do passado e também do povo hebreu. A tradição de várias culturas, inclusive da Grécia, fala do indivíduo encontrar Deus em vestes que não são vestes materiais. São outras vestes. Aliás, há uma tradição do chamado Armagedon, a luta final entre o bem e o mal, simbolizada nessa região, na época chamada Armagedon. Daí deu origem a toda a mentalidade, algumas supersticiosas do fim do mundo. Ele estabelece que quando Jerusalém libertada, é a ideia, ou seja, um mundo de paz, um mundo renovado, tomar conta da terra, o indivíduo não trajará as mesmas vestes, estará em sintonia com Deus através de outra roupagem, e não a roupagem material. Vamos explicar. Explicaremos com o conceito de Carl Gustav Jung de persona. Jung estabeleceu a ideia de persona como sendo os papéis sociais que a criatura utiliza para desempenhar, a depender do contexto, determinada tarefa. Então nós temos personas. O problema é que há indivíduos que se identificam tanto com a persona, que ficam com a vida fragmentada, ficam com a vida parcialmente tolhida, naturalmente limitada apenas a um aspecto, porque a persona, vai dizer literalmente, tem a ver com os aspectos da sua vida social, isso é, exterior. E o indivíduo perde contato com sua vida interior, que ele chamava a vida do inconsciente, a vida íntima. Então, se o indivíduo fica engessado na persona, na sua máscara, porque o problema não é ter persona. A depender do local onde a gente está, a gente tem que exercer determinado papel. E isso é persona, não é ruim, não é a pessoa ser fingida. O fingimento é outra coisa. Mas é o indivíduo saber usar. Se o indivíduo está na sua área de trabalho, na sua atividade profissional, ele não pode estar tão à la vontade, tão à vontade como se estivesse em casa. É uma persona que ele está usando. São, portanto, papéis sociais que ele veste. São vestes. São roupas que ele utiliza. A roupa de funcionário, de patrão, a roupa de estudante, a roupa de marido e mulher, a roupa de filho. São roupagens do ego, da persona, da identidade social, que representa apenas um aspecto da vida emocional nossa, o aspecto social, o aspecto exterior, e não o aspecto do inconsciente, que aí são outras coisas. O indivíduo que fica pegado à persona, ele perde contato com a sua vida interior. É essa a ideia. Olha bem, se nós vivemos a vida material apenas apegados à veste do corpo físico, nós não nos preparamos para a vida espiritual. Isso é o que diz a doutrina espírita. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, repetidamente fala do indivíduo se identificar com a vida espiritual, atender aos compromissos do mundo, os deveres da matéria, agir e viver consoante as situações do mundo, mas não esquecer o mais importante: a identificação com a vida espiritual, para onde nós iremos permanentemente, porque aqui é um local de passagem. Então, sem desprezar os compromissos do mundo, priorizar a vida psíquica, espiritual. Se por acaso eu tiver que escolher, que eu escolha perder para o mundo, para a matéria, do que prostituir a minha alma. Se eu estiver diante de um dilema material, e para aquela conquista material eu tiver que corromper a minha alma, eu prefiro ceder e sacrificar, renunciar aquilo, do que perder a minha paz de consciência. Joana de Anjos tem uma mensagem muito bonita que ela diz: é melhor chorar agora, alguns momentos ou até alguns anos, para sorrir depois, do que optar por uma escolha que vai nos fazer rir alguns momentos para chorar, Deus sabe lá quando, até quando. Então, é a opção. E há, naturalmente, indivíduos, nós, que nos identificamos com determinados papéis. Vou citar um conhecido, André Luiz, ao despertar em nosso lar. Ao despertar, ser atendido, ser recepcionado, ser levado ao nosso lar, ele naturalmente percebeu todos os seus equívocos, os seus erros, resolveu se renovar,
mudar de conduta. E o que é que a gente vai ver em um capítulo de nosso lar chamado No Gabinete do Ministro? Ele indo até Clarício, um dos ministros de nosso lar, porque agora ele queria resgatar os débitos e queria trabalhar. E Clarício, com a sua sabedoria, sempre atendia de 2 em 2, para que a dupla pudesse ouvir a solicitação de ambos e já aprender com a solicitação do outro. E quando André Luiz vai com uma senhora, a senhora naturalmente era a primeira a falar, começou a falar, pedindo que tivesse méritos na terra, que pudesse ver os familiares, que ela se sentia muita saudade. E Clarício disse: o seu pedido é muito justo, mas para você conviver com seus familiares que estão no mundo, é necessário que você se asserene, se equilibre primeiro, porque senão lá você vai perturbá-los e vai se perturbar mais. E por isso é necessário aí a atividade do trabalho, a sua dedicação aqui em relação ao próximo, para você desenvolver a maturidade espiritual e ter méritos. E ela disse: mas eu trabalhei. Eu disse: pois é, eu estou vendo aqui na sua ficha que 6 anos você está desencarnado, só deu 300 horas. É muito pouco, é o mínimo. Você tem passado a maior parte do tempo na nossa sociedade. E ela diz assim: mas qual é o trabalho que você acha que eu quero? Ou que eu vou desempenhar bem? O senhor eu mandei a senhora para tal trabalho. Mas o povo de lá é complicado e começou a se queixar. Pois é, depois eu substituí a senhora em outra atividade. Mas o povo de lá ninguém aguenta. E começou a reclamar. Todo mundo era problemático, só ela que não era. Todo lugar que ela ia, em todos os trabalhos, todo mundo não prestava. E aí o Clarício sorriu e disse assim: minha amiga, faz o seguinte, não trabalha agora não. Fica aqui no Bosque das Águas, meditando, refletindo. Vamos esperar o tempo. Não precisa trabalhar agora não. Fique em repouso. E com repouso você vai refletindo a respeito de você mesmo, etc. Da sua tarefa, até você encontrar um serviço. O que é que ele podia fazer? Esperar que o tempo amadurecesse ela. Quando André Luiz olha esse negócio, ele já ficou constrangido no que ele ia pedir. E aí ele vai pedir. E ele ia pedir alguma tarefa de médico, porque ele era médico na terra. Estava ainda apegado à veste de médico terreno. Quantos de nós somos assim? Você sabe com quem está falando? E a gente fica apegado à experiência que a gente está tendo em uma encarnação. Quantas encarnações tivemos? Em outras funções, desempenhando outras atividades. E quando ele viu aquilo, ele já ficou com medo. Ele disse assim: eu queria pedir qualquer serviço, qualquer atividade está bom. E Clarício balançou a cabeça e disse assim: eu compreendo. Eu sei que no fundo, você deseja realizar a atividade que você realizou na terra, atividade de facultativo de medicina, naturalmente atender a sua clientela, ter um consultório aqui em nosso lar, ter uma clientela vasta, desempenhar suas tarefas, etc. E o André já ficou animadinho. E aí Clarice diz: mas infelizmente você não se preparou para ser médico do espírito aqui. Você foi médico da matéria, envolvido em interesses e nos seus excessos, mas não se preparou para ter a atividade da medicina daqui, que é muito mais complexa. É necessário outra atividade para preparar você. E ele foi para um posto de enfermagem, ajudar a fazer limpeza, ajudar a carregar alguns doentes, alguma atividade. Então, às vezes, as funções que a gente desempenha aqui não são correspondentes àquelas que a gente vai desempenhar lá. Às vezes tem muita gente desempenhando funções muito simples, e no mundo espiritual, naturalmente, o espírito de escola, que estava temporariamente em uma atividade humilde. E o oposto acontece também. Então, nós temos aí uma colocação. André Luiz estava nas suas vestes, não desapegou. E olha a parábola. A parábola diz que o rei chama aquele que não está com veste, chama os servos e atai as mãos e os pés. É o que André Luiz viveu. Atou as mãos e os pés dele de médico. Foi limitado. Quantos de nós reencarnamos séculos e séculos em uma atividade que nos excedemos, até que a divina providência limita o nosso campo de ação. Na área financeira, quantas vezes, e voltamos com limitação financeira? Na área afetiva amorosa, quantas vezes, através dos relacionamentos amorosos, magoamos, dilaceramos e voltamos em regime de solidão, para valorizar e aprender a afetividade. Em toda a área que nós exorbitamos, excedemos, quantas vezes, depois de séculos, a divina providência nos convida a uma dieta, a um regime mais limitado, para podermos valorizar e desenvolver a sensibilidade, amadurecer com a experiência. Ainda André Luiz, e já contei esse caso aqui e em outras casas, na obra Libertação, há um caso que nunca me esqueço, de uma senhora
que estava casada com um senhor que casada com ela em segundas núpcias. Quando André Luiz entra na residência dessa senhora, encontra a atual esposa e a primeira esposa ali presente. Eles tiveram um filhinho que era ligado muito à mãe e a mãe ligada a ele. E a primeira esposa no além antipatizava com a segunda esposa, coisa que quase nunca acontece. Então, estava ali naquela circunstância e André Luiz só observando a situação e notou a beleza física da mulher encarnada. Ficou atraído, inclusive, por ela. Disse que o seu semblante parecia ter sido talhado à mão. Parecia aquelas expressões das deusas gregas do passado. Uma beleza não apenas sensual, mas uma beleza admirável. Mas era de uma leviandade, de uma maledicência, de uma conduta vulgar, de uma conduta agressiva. E a primeira esposa, sabendo como ela era no lar, inclusive em alguns momentos não tratando bem o seu filho, ela desencarnada às vezes antipatizava com aquela que era agora a atual mulher do seu marido. Em determinado momento, a segunda esposa encarnada foi adormecer. E ao adormecer, sai da matéria, emancipa-se do corpo e sai. E ao sair, a primeira esposa, quando viu, saiu correndo de medo. André Luiz descreve dizendo: era como se fossem as velhas bruxas do passado. A carantonha deformada, as verrugas daquelas oleografias de bruxa, as deformidades, a expressão dantesca e vulgar, o odor que exalava do seu perispírito. E André Luiz disse que aquilo era hórrido, era nauseante. E ele se lembrou de Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray, a notável obra que o homem faz um pacto com o demônio, em que o retrato dele envelhecia e ele não. Ele se entregava aos excessos e o retrato aqui envelhecia, ele continuava jovem. Ele lembrou-se de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e o instrutor espiritual disse assim: sim, você está certo, Oscar Wilde captou psiquicamente o perispírito, o corpo espiritual que se modela com os nossos atos morais. André, há pessoas que são lindas fisicamente, mas são verdadeiros monstros na sua realidade verdadeira. E há outros que são feias fisicamente e são verdadeiros, eu fiquei tão feliz e consolado com essa ideia, verdadeiros anjos na terra, fora da matéria. De tal forma que as expressões físicas são todas de aparência. A verdadeira aparência dela é aquela que está fora da matéria. É aquela expressão que ela tem, porque ela teceu isso no seu perispírito. Veste. A veste dela. O perispírito é uma espécie de veste que nós trajamos e construímos e costuramos através dos nossos atos morais. Então é o traje nupcial das parábolas, da parábola das bodas de Jesus, com Allan Kardec. A parábola de Jesus é entendida com uma nova visão. A partir de Allan Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sei que hoje há outros estudiosos que examinam de uma maneira brilhante as parábolas de Jesus, mas o pioneiro foi Allan Kardec. Foi Allan Kardec que começou a recortar trechos do Evangelho e os Espíritos vinham através da mediunidade para explicar as passagens, para dizer o sentido real de cada parábola. Nós, disseram eles, no item 627 do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui através da mediunidade para acelerar o reino de Deus anunciado por Jesus. Então, meus amigos, a parábola tem essas riquezas, e olha que a gente está falando apenas de uma parábola, tem essa riqueza toda. E Jesus encerra a parábola dizendo: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que é uma expressão que daria outra palestra, com tanta riqueza que tem. Emmanuel, em duas mensagens, em uma obra, vai dar dois enfoques diferentes a essa expressão. O primeiro deles, ele diz que a chamada é divina. É divina para a terra. Nós somos chamados por Deus, mas a escolha é humana. Nós é que nos tornamos escolhidos diante da chamada. Porque todos somos chamados, mas escolhido a pessoa que se torna. E essa interpretação é a interpretação mais geral, mais consensual, mais entendida, mais que nós conhecemos. A ponto dele dizer: chamados para a luz, em uma das suas mensagens, chamados para a luz e escolhidos para o serviço.
Notem bem, ele não falou escolhidos para a luz, ele falou chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, para o serviço. Que beleza, que profundidade. E o segundo enfoque é quando ele fala que a chamada é o livre-arbítrio nosso com as nossas escolhas. E a escolha é a consequência, é a lei de causa e efeito. Jesus talvez pensou inclusive nisso, na lei de causa e efeito. Se nós agimos de maneira agressiva, somos escolhidos como consequência da nossa agressividade. Se temos uma vida promíscua, despertamos a lei da morte, escolhidos para sermos vítimas da nossa promiscuidade. Se temos uma conduta nobre, positiva, moralmente boa, somos escolhidos para continuar estendendo o bem e em paz no mundo espiritual. Então, o chamado seria a causa e a escolha seria o efeito, a lei de causa e efeito colocada por Allan Kardec. Por isso as parábolas de Jesus têm essa riqueza, têm essa beleza, têm essa profundidade. Já citamos em outras casas, e citamos aqui, que Chico Xavier certa vez declarou que Emmanuel, dizia ele, que de vez em quando ele se matriculava em grupos de estudo do Evangelho, no além, e que nesses grupos ele se sentia um crocodilo, ou seja, um ser primário nesses grupos. E nós não precisamos estudar o Evangelho, não, vamos estudar outra coisa. Não, o Evangelho já está tudo de bom. Então é porque a gente está melhor que Emmanuel, é porque os espíritos que trouxeram a mensagem lá no Evangelho de São Luís, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, os grandes espíritos que falavam a respeito do Evangelho, a gente já está melhor que eles, já estamos acima deles. Eu me lembro que certa vez Chico recebeu um estudioso da doutrina que disse assim: já li tal autor, já li tal, já li qual. E eu queria perguntar a você se você tem alguma sugestão para mim, já que eu li tantos livros. E Chico disse: meu filho, eu ainda não saí do Evangelho. Quer dizer, é uma lição. É claro que o Espiritismo é doutrina de cultura, que a gente deve ler, deve acumular conhecimento, mas o Evangelho de Jesus é uma série de elementos que são convites ao coração humano, são chamamentos ao nosso sentimento, são convites à educação do ser. Qual é a proposta educacional do nosso planeta, que convida à educação das emoções, à educação dos sentimentos? A gente tem uma série de propostas: cognitiva, intelectual, cuja didática maneja o raciocínio, a aprendizagem, mas a educação dos sentimentos, a educação ética, moral. O Evangelho de Jesus é um notável tratado. O que é que nós fazemos? Nós lemos, ficamos apenas à beirada do ensinamento, não procuramos aprofundar, não procuramos ingressar em estudos. Não é por nada não é porque o estudo é coordenado por nós não, mas há um estudo nessa casa aqui do Evangelho, e outras casas e outros estudos também sobre o Evangelho e sobre outras obras. Porque no estudo a gente vai aprendendo com o outro, a gente também vai se iluminando com o raciocínio do outro, vai ouvindo o enfoque que o outro dá e vai também colaborando. Então nós vamos otimizando a nossa experiência em entender. Então tudo isso, o que é que nós fazemos? Ficamos presos às parábolas, algumas passagens, não entendemos e achamos aquilo literal. Então é muito complicado. Então Jesus falou para a época dele, é uma coisa da catequese, é uma coisa que não serve para nós quando nós ignoramos as grandes sementes, como diz Emmanuel, que desabrochariam um dia em árvores de sabedoria e de misericórdia. Então, no Evangelho, meus amigos, não há apenas um roteiro religioso, mas um tratado terapêutico preventivo para a nossa saúde psicossomática, diz Joana de Ângeles na obra Lampadário Espírita. Um tratado preventivo para a nossa saúde, porque todo o Evangelho é otimista. Todo o Evangelho é uma promessa de esperança para depois. Não é um gozo e uma recompensa agora. É uma promessa do que a gente vai alcançar, do que a gente vai conquistar, da veste que a gente vai trajar, a depender da nossa conduta de agora. Quando lemos Emmanuel em há 2000 anos, vemos a sua esposa Lívia Lentúlia ao desencarnar de maneira cruel em um martírio em Roma, devorada pelas feras.
sanguinolentas, no martírio entre os cristãos, ela é recebida por uma corte espiritual em nome do próprio Jesus, que a leva a uma região sublime da espiritualidade. É um banquete, é uma boda, é a festa de bodas das parábolas de Jesus. E ali chegando, uma entidade espiritual diz assim: Lívia, é aqui que você vai ficar. E ela disse: é aqui? Se eu soubesse disso, eu tinha sofrido mais tempo. Eu tinha sofrido antes, eu tinha optado pela conduta do sacrifício antes, por essa beleza que eu estou gozando agora. Nós não temos ideia, é desproporcional o que está nos reservado se nós cumprirmos bem o nosso dever, se nós nos dedicarmos ao bem. É algo desproporcional, porque todas as entidades falam isso, da recompensa no mundo espiritual ser desproporcional, ser muito mais do que elas acham que merecem no mundo espiritual. Então, ao invés de nos queixarmos, ficarmos atrás, como falamos ontem em outra casa, ficarmos atrás de superstições, de pessimismo. Alguém fez um trabalho contra você, eu já sabia, porque a gente adora ser enfeitiçado. Então ficamos nessa coisa, fixados nisso. Então, se por acaso o indivíduo faz um trabalho contra mim, eu morro. Então as leis de Deus estão na mão da pessoa. Onde está a lógica em relação a isso? Onde está a sabedoria divina? Onde está a lógica da própria doutrina espírita? E aí a gente fica agarrado ao pessimismo, ao se queixar. Não faz muito tempo eu vi uma conversa num centro espírita assim, as pessoas se queixando para ver quem tinha mais karma. Uma foi desabafou, diz: você não sabe, na minha infância foi assim, assado, eu experimentei isso, e abandono, e a orfandade, e isso, e o outro: espera aí, agora é minha vez. Você vai ver quantos débitos eu tenho, disputando o campeonato para ver quem é mais infeliz. Olha que beleza, que maravilha. As queixas, para concluir, lembro-me que Chico Xavier certa vez resolveu se queixar. Uma vez, quando ele teve tuberculose, ele contraiu uma tuberculose com os pobres com os quais ele entrava em contato, alguns tuberculosos, e ele contraiu uma tuberculose, teve várias hemoptises, vomitava sangue, foi internado em estado grave, teve uma série de outras complicações e achou que ia morrer. E começou a se lamentar e se queixar. Emmanuel apareceu e ele começou a: deixa eu aproveitar, já que eu estou morrendo, vou me queixar aqui. Começou a se queixar, se lamuriar, e começou a dizer, etc. E falou: olha, eu acho que eu vou morrer. O Senhor me receberia no além, porque eu acho que não vai durar muito tempo, alguns dias talvez, aqui no hospital. E Emmanuel olhou ele de cima a baixo e disse: infelizmente eu não posso, eu tenho compromisso, até logo. Ao desencarnar, pegue a fila da sessão mediúnica e seja atendido. E desapareceu, ele piorou, ficou péssimo. E disse: ai meu Deus, se o guia não vai receber, quem é que vai? Que guia é esse que Deus me deu? E ficou pior. Aparece a irmã Sheila, a nossa Sheila, e diz: que é, Chico? O que é que está acontecendo? Ah, Sheila, eu acho que eu vou desencarnar. E a Amanda apareceu e já disse que não vai me receber. A senhora por acaso me receberia? Ela: infelizmente não posso, eu tenho compromisso com a Emmanuel, até logo. E desapareceu. E ele disse: ai meu Deus. Aparece o doutor Bezerra de Menezes e disse: o que é que acha, Chico? Doutor Bezerra, o senhor não tem um remédio para essa besta aqui não? E o doutor Bezerra disse: olha, eu não fui veterinário na terra, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Então quer dizer, os espíritos não estimulam as nossas queixas. Tem gente que diz assim: ah, ele é médium, que bom, ele tem privilégio. Privilégio, agradeça a Deus de não ser também. Não há privilégios para ninguém, porque senão ele é o abençoado de Deus que só recebe consolações. Isso não existe, isso são fantasias. Os bons espíritos são austeros, aparecem para estimular o trabalho, para recomendar, é claro, para orientar, como todos nós temos orientação direta ou indireta, mas não há privilégios que nos estimulam a cumprir com o nosso dever e alcançar os nossos próprios méritos. Muita paz.